O anime começa em uma certa manhã, quando Akihito está na sala de aula, super confiante de que vai ter um ano letivo tranquilo e mediano. Tudo o que ele precisa é de uma professora comum, mas de repente, a porta se abre e a professora de classe dele, a Hiyori, entra com sangue escorrendo pela testa. Por causa desse incidente bizarro, começam a espalhar rumores pela escola de que ela tem o poder de amaldiçoar os alunos. A galera até dá o apelido de professora Kakokoa para ela. Um aluno chega a jurar que viu o caderno dela cheio de talismãs assustadores, e outro afirma ter ouvido ela resmungando maldições. Quando ele está prestes a ir embora da escola, vê a Hiyori dentro de uma sala vazia recitando frases muito estranhas. Ele fica escondidinho, observando enquanto ela diz para os bichinhos de pelúcia em cima das carteiras que a aula vai começar. Ele pensa que ela está usando as pelúcias como bonecos de voodoo, mas para surpresa dele, ela simplesmente começa a agir como se fosse uma professora normal, fingindo interagir com os brinquedos. O Akihito fica perplexo, porque tinha certeza de que ela ia fazer algum ritual. No meio da prática, a Hiyori percebe que a voz dela está muito baixinha. Começa a esfregar a barriga e fazer exercícios de respiração, mas do nada, desabotou a blusa para sentir a barriga expandir melhor. Quanto mais o Akihito observa, mais parece que ela está fazendo um tipo bem diferente de exercício, e não um focado na voz. Ela acaba ficando exausta só de respirar. O Akihito percebe que também está ficando sem graça, porque ela é muito fofa. A Hiyori tenta se sentar, mas o Akihito sai correndo, porque ela estava prestes a cair. Ele segura a professora e amortece a queda. Assim que ela se arruma, explica que tem pânico de palco e é super desastrada, mas que o sonho da vida dela sempre foi ser professora. Depois de se tornar a responsável pela turma, decidiu se esforçar o dobro praticando sozinha. Revela que de manhã tinha tropeçado e batido a cabeça. O Akihito liga os pontos e percebe que era por isso que ela estava sangrando. Ele puxa o caderno dela e nota que os tais talismãs que os alunos viram eram só anotações em post-its. Um dos papeizinhos cai e ela tropeça nele. Resmunga um pedido de desculpas, e o Akihito percebe que ela embola tanto as palavras que parece que está rogando uma praga. Percebe que o apelido de assustadora não combina, ela é só desastrada. Decide não se envolver muito e começa a sair, mas a Hiyori agradece, se agarrando no braço dele para que ele consiga ouvir a voz baixinha dela. Essa atitude faz o Akihito corar absurdamente e perceber que se apaixonou pela própria professora. Em outra ocasião, enquanto ajuda a limpar a escola, o Akihito vê a Hiyori se exercitando no pátio. Ela está usando um uniforme de ginástica da escola, mas muito apertado. Ele deduz que é o agasalho do ensino médio dela. Para se animar, ela anuncia que vai começar o treinamento especial e puxa uma corda de pular, mas quando tenta, acaba se chicoteando com a corda. Não consegue dar um pulo direito e vira um emaranhado. Decide fazer uma pausa, mas tropeça porque a corda estava enrolada nos pés. O Akihito se joga para segurá-la, só que o movimento faz parte do zíper do agasalho abrir, deixando a Hiyori numa situação constrangedora. Mais tarde ela explica que a escola vai ter uma competição de pular corda em outubro, e ela não quer decepcionar a turma. O Akihito sugere um treino básico de força primeiro. Ela conta que já tentou, mas os vizinhos reclamaram porque ela fazia uns barulhos estranhos. Do nada sugere que o Akihito ajude, e antes que ele perceba, está segurando os pés dela para fazer abdominais. Mas a Hiyori sofre para subir e faz sons estranhos durante o esforço. O Akihito tenta inventar assunto, pergunta qual é o tipo ideal dela. A Hiyori entende super errado e responde qual é o tipo de professora que ela quer se tornar. Ele sente que ela está lutando para ser o oposto do que é agora. E finalmente entende o motivo dos barulhos estranhos que fizeram os vizinhos reclamarem. Num dia chuvoso, o Akihito fica pensando em como a escola vê a Hiyori como professora assustadora. Lembra de ter visto um aluno fugir apavorado depois de notar que ela tinha escrito o nome de alguém várias vezes no caderno. Aquele era só o jeito da Hiyori de memorizar nomes. Entra numa livraria e vê a Hiyori lendo um livro. Se esconde para observar. Percebe que ela está chorando. Tenta chegar mais perto para ver, mas descobre que ela estava chorando só de ler a nota do autor. Ela coloca o livro na cesta, e ele nota que escolheu um monte de livros de autoajuda. Quando entra na fila do caixa, começa a se atrapalhar com a carteira. O Akihito acha que ela pode estar passando por dificuldades. Mas quando chega no balcão, o caixa avisa que ela precisa de mais 5 ienes para comprar uma sacola plástica, o que faz a Hiyori lacrimejar. Ela tinha dinheiro contadinho só para os livros. Decide levar sem sacola, o que faz o Akihito surtar, pensando em como ela vai voltar para casa debaixo do temporal. Antes que ela saia, ele decide comprar uma sacola. Quando a chama, ela escorrega e cai para frente, aterrissando direto no peito dele. Ele consegue entregar a sacola.
Assim que ela guarda os livros, um carro passa voando e espirra água de uma poça nos dois. Apesar de encharcada, a Iori fica feliz porque os livros estão protegidos. Tira o casaco sem perceber que as roupas ficaram transparentes, obrigando o Akihito a avisar. Certa manhã, a Iori vai correndo para a escola, mas faz uma pausa para cumprimentar o Akihito. Ele nota que ela não abotoou a blusa direito. Ela explica que perdeu a hora, mas precisava chegar cedo porque ia dar a primeira aula como responsável pela turma. Enquanto sai correndo, o Akihito perde a chance de avisar sobre o botão. Logo depois, ele vê a professora tentando cumprimentar outro aluno, mas o garoto fica apavorado e sai correndo. Como ele previu, no começo da aula, a turma fica intimidada com a aparência desgrenhada e os resmungos nervosos. A letra dela no quadro está toda trêmula. A Iori esbarra numa mesa, derrubando um estilete no chão. Quando se abaixa, as coxas ficam presas na mesa. Para os alunos, parece que ela está se preparando para atacar com a lâmina. Ele decide distrair todo mundo e anuncia do nada que quer ser o representante de classe. Vai até a frente da sala, sofrendo calado, já que o plano original era não chamar atenção. Quando olha para Iori, repara que a meia calça dela está presa num prego solto da mesa. Ela implora baixinho para que ele ajude. Os olhos dele descem um pouco mais, e ele nota que algumas peças de roupa sumiram. A Hiyori confessa morrendo de vergonha que dormiu demais e esqueceu de colocar. Ele entra em pânico. Ajudar ali no meio de todos poderia chamar a atenção, mas depois que ela implora de novo, ele decide desenganchar cuidadosamente a meia do prego. O movimento faz o tecido soltar com tudo, dando um estalo nela. Para disfarçar, ela levanta num pulo e avisa que a aula vai continuar. Depois da aula, enquanto Akihito apaga o quadro, um aluno o chama de presidente em tom de zoeira. Ao voltar para a carteira, ele encontra um bilhete. Pensa que é ameaça, mas era da Hiyori, pedindo para encontrá-la depois da aula. Mais tarde, ela fala com ele usando um megafone gigante só para que ele consiga ouvir. Ela explica que outros professores chamaram a atenção dela por causa da voz baixa. Para demonstrar, tenta falar no aparelho, mas as palavras saem todas emboladas. O Akihito diz que a galera tem medo dela porque não consegue entender. A Hiyori fica pálida, claramente não tinha noção. Deduz que é por isso que nenhum aluno nunca olhou nos olhos dela. De repente, ela percebe que o Akihito não tem o menor medo dela e se sente inspirada. Ele sugere que ela pratique falando mais devagar e pronunciando as palavras com clareza. A Hiyori tenta trava-línguas no megafone. Quando ele confirma que ela soa melhor, vai até a frente da sala e repete o trava-língua para ver se ele ouve lá do fundo. Fica radiante quando ele confirma. Pergunta se os sentimentos dela estão alcançando ele, e o Akihito diz que sim, sentindo que estão numa cena dramática. Quando ela agradece, o coração dele dispara, e ele tem a confirmação de que está totalmente caidinho por ela. Ela continua agradecendo, mas o megafone escorrega das mãos. O Akihito entra em pânico achando que o objeto é importante, e se joga para pegar. A Hiyori também pula na hora, fazendo com que ele caia por baixo dela enquanto os dois tentam agarrar o megafone. Quando ele abre a boca para perguntar se ela está bem, aperta o botão do megafone sem querer, fazendo o aparelho vibrar. Um dia, ele acaba sendo convidado especial numa aula de educação física. Os alunos começam a sussurrar reclamando, e o Akihito percebe que estão julgando a professora de Ed. Física chama o Akihito para ser dupla da Hiyori. O primeiro passo é medir a força com o aparelho. A Hiyori tenta segurar forte, mas a postura dela faz o peito ficar posicionado de um jeito estranho. O Akihito corrige e agradece mentalmente por não ser outro garoto ali. Vão para o próximo exercício, salto lateral. Depois vem handebol, mas ela mal segura a bola. Em seguida, corrida de 30 metros, onde também vai mal. No fim, a Hiyori está destruída. A professora anuncia salto em distância parado. A Hiyori faz dupla com a Mizuki, a garota mais popular da sala, super atlética. Ao sinal, a Mizuki dá um salto confiante e cai na marca dos 5 metros. Quando vira para ver, encontra a Hiyori desmaiada perto da linha de partida. Ela tinha sido jogada para trás só com o vento gerado pelo pulo absurdo da Mizuki. Tenta sentar, mas acaba indo de base temporariamente de novo. A Hiyori é levada para a enfermaria. Quando Akihito se aproxima, ela pede desculpas imediatamente por ter desmaiado. Ele acha que ela está frustrada, mas ela diz que na verdade está feliz por ter vivido a experiência de uma aula de Ed, física com os alunos. Do nada, encosta a cabeça no peito dele, deixando o Akihito nervoso. No dia seguinte, uma colega pede ajuda para Mizuki porque acredita que a Hiyori pode amaldiçoá-la. A Mizuki declara que ela mesma vai resolver. Num dia escuro e de tempestade, procura a professora. Acaba encontrando a Hiyori e o Akihito dentro de uma sala costurando um boneco juntos. A cena apavora a garota porque parece que estão preparando um ritual.
Ela nota que o dedo da Hiyori está sujo de sangue. A Hiyori só estava praticando para dar aula, notou que um dos bonecos estava rasgado e tentou consertar, o que fez ela furar o dedo. Quer explicar, mas a voz sai embolada. A Mizuki começa a temer que os rumores sejam verdadeiros. A Hiyori tenta se explicar, mas a Mizuki se recusa a ouvir. O Akihito dá um passo à frente, mas a Mizuki também não quer ouvir ele, porque acha que sofreu lavagem cerebral. A Mizuki dá um soco abrindo um buraco na parede. Mesmo com medo, vai proteger a escola. Toma uma posição de combate. O Akihito manda a Hiyori fugir enquanto distrai a Mizuki. Mas a Hiyori olha para a aluna com olhos enormes e brilhantes. Essa reação deixa a Mizuki travada. A Hiyori diz que a coragem da Mizuki é admirável e que sempre achou ela uma aluna incrível. Tenta explicar de novo, mas ao dar um passo, tropeça na perna de uma cadeira e cai em cima do Akihito, que cai em cima da Mizuki. Se separam rapidamente, mas a tontura bate por causa do corte no dedo. A Mizuki observa com mais calma e finalmente percebe que a professora é frágil e inofensiva. Quando a Hiyori pede desculpas ao Akihito de novo, a Mizuki entende errado e deduz que ele é que está se aproveitando da professora. No dia seguinte, a Mizuki entra na sala e pega os dois em mais uma posição embaraçosa e acusa eles de comportamento inadequado. O Akihito tenta explicar, mas ela não acredita. Então a Mizuki admite que estava procurando pela Hiyori. Segura as mãos da professora e pede desculpas sinceras. Confessa que antes acreditava nos boatos. Pergunta se pode chamar a Hiyori pelo primeiro nome. A Hiyori fica tocada, aceita feliz, começa a chorar, confessando que sempre foi o sonho dela ser uma professora que pudesse ser amiga dos alunos. Tomada pela emoção, a Mizuki dá um abraço nela. De repente, a Mizuki vira para o Akihito e sugere que a Hiyori a nomeie como a nova representante. Diz que acha que ele só pegou o cargo para se aproveitar da professora. A Hiyori rapidamente avisa que ele queria mudar a si mesmo. A Mizuki acredita, mas ainda insiste para ele sair do cargo. Diz que pode dar conselhos melhores para a professora. A Hiyori percebe que a Mizuki tem uma voz clara e confiante, e decide pedir dicas. A Mizuki dá explicações vagas. Decide demonstrar. Do nada dá um grito pela janela. A Hiyori também tenta, mas a voz é engolida pelo vento. A Mizuki acha que a roupa da professora pode estar apertada. Tenta afrouxar a saia, mas o tecido rasga. Pede desculpas. A Hiyori consola dizendo que sempre rasga as roupas porque ficam presas. A Mizuki rasga a própria saia também, porque quer passar pela mesma humilhação. O Akihito tira as calças e entrega para Hiyori. A Mizuki fica em choque e admite a derrota. Depois do incidente, a Mizuki começa a participar dos treinamentos depois da aula, o que deixa o Akihito chateado. Ele decide estudar inglês para impressionar a professora com notas boas. A irmã mais velha dele, a Ami, entra no quarto para elogiar, se oferece para limpar e até pergunta se ele quer almoçar. O Akihito recusa, insistindo que ela descanse. A Ami começa a chorar, dizendo que o irmão cresceu. Ele explica que a professora é diferente e por causa dela, ir para a escola ficou mais divertido. Enquanto isso, na casa da Hiyori, ela toma banho para aliviar o estresse. Reflete sobre como finalmente realizou o sonho de ser professora. Mesmo precisando melhorar muito, é grata por ter um aluno atencioso como o Akihito. De volta à casa do Akihito, a campainha toca e a Ami vai atender. O Akihito ouve uma confusão e decide ver, só para encontrar a Hiyori deitada no colo da Ami. A Ami fica chocada ao descobrir que a Hiyori é a professora do irmão. A Hiyori foi lá cumprimentar os vizinhos porque tinha acabado de se mudar para a casa ao lado. A Ami achou que ela era só uma jovem e tinha convidado para deitar no colo dela. O coração do Akihito palpita ao descobrir que a Hiyori agora é vizinha dele. Ela promete se mudar. Decidiu morar mais perto da escola e nunca esperava que o vizinho fosse o Akihito. Ele tenta convencê-la a não ir embora. A Ami mima a Hiyori. Sentam para tomar chá e a Ami pergunta se ela está comendo direito. A Hiyori tenta mentir, mas a Ami arranca a verdade. Descobre que a professora sobrevive basicamente de marmitas de conveniência e convida para fazer as refeições com eles. Manda o Akihito voltar para o quarto, para a Hiyori não ficar com vergonha do aluno por perto. Ele volta relutante, tentando se convencer de que pode ser bom, mas se preocupa achando que a Hiyori pode ficar dependente da irmã. Volta correndo para a sala de estar. Para o choque dele, flagra a Ami e a Hiyori numa situação inesperada. A Ami explica que a Hiyori derramou bebida, e ela só estava prestes a ajudar a tomar banho. Tem uma ideia e sugere que o Akihito tome banho junto. A Hiyori não acha boa ideia, mas mal consegue reclamar, porque a Ami insiste que o Akihito ainda é como um bebê. Persuadida, a Hiyori tímida convida o Akihito para se juntar a elas na banheira. Ele recusa imediatamente e bate a porta na cara delas. Um dia,
Enquanto fazia suas tarefas diárias, Akihito está todo felizinho porque a professora Hiyori agora é sua vizinha. Ele toma um baita susto quando ela de repente o cumprimenta da sacada. Antes de engatarem uma conversa de verdade, Ami aparece do lado dela. Akihito acaba encarando uma bagunça gigante de caixas espalhadas pela casa da Hiyori. Ami explica que estava dando uma força para procurar uns documentos, mas como precisa ir trabalhar, intima o Akihito a assumir o posto. Apesar dos protestos tímidos da Hiyori, ela acaba cedendo. Akihito e Hiyori começam a vasculhar as caixas juntos, embora ele não consiga parar de pensar no quão inadequada é toda aquela situação. Logo, ele descobre que a Hiyori preparou apostilas personalizadas com o maior carinho para cada aluno. Na hora da mudança, ela acordou atrasada e empacotou tudo no desespero, e agora não faz a mínima ideia de em qual caixa as apostilas pararam. Akihito fica simplesmente maravilhado com a dedicação dela aos alunos, enquanto eles seguem na busca implacável. De repente, Akihito avista um item bem inusitado e o puxa da caixa. Hiyori solta um grito ao ver o que é e arranca da mão dele rapidamente. Ela tenta se explicar desesperadamente, dizendo que foi pressionada pela vendedora a comprar aquilo e que definitivamente não é algo que usa no dia a dia. Mas no fim, confessa que usa nos feriados porque o negócio foi caro. Akihito decide voltar a focar na busca, para dar uma aliviada no clima. Ao abrir outra caixa, ele dá de cara com vários pelúcias de animais marinhos. O rosto da Hiyori se ilumina na hora. Ela explica que são seus amados bichinhos e começa a tagarelar empolgada sobre sua paixão pelo mar. Ela diz que a vida marinha é fascinante, pois os bichos são fofos, mas também são deliciosos de comer. Ao perceber que estava dando uma verdadeira palestra, ela para, morrendo de vergonha. Após horas, eles ainda não acham os documentos. Hiyori decide que pode refazer tudo, mas Akihito, não querendo que ela se esgote de novo, insiste para continuarem. Ao olhar outra caixa, ele nota uma pilha de papéis bem no fundo. Hiyori reconhece na hora. São as apostilas. Aliviada, ela vai agradecer, mas acaba esbarrando em outra caixa. Akihito age rápido e empurra a professora para não ser atingida pelos itens. Nesse movimento brusco, as roupas dela dão uma leve ajeitada, e Akihito de repente se lembra do tal item inusitado que a Hiyori usa nos feriados. Um dia após a escola, Hiyori decide levar Akihito junto para visitar um aluno problemático, esperando que ele consiga ajudar. Akihito se vê na porta do apartamento de Yuki, alguém que ele mal conhece. Quando Hiyori toca a campainha, um vulto sai voando do apartamento e gruda nela com tudo, chocando Akihito. Pela aparência, ele deduz que Yuki é um menininho do ensino fundamental. Yuki rapidamente xinga o Akihito e continua agarrado na professora. Achando aquilo um tremendo desrespeito, Akihito puxa Yuki para dar aquela bronca. Hiyori explica, com toda a sua paciência, que Yuki pode estar apenas carente de carinho, e o aperto é só a forma dele de expressar isso. Akihito percebe que Hiyori está sendo bondosa, mas continua incomodado. Como acha que Yuki é um garoto, o arrasta de volta para dentro de casa para falar a sós. Lá dentro, ele começa a dar sermão pelas atitudes inadequadas. Yuki diz que ele está sendo duro demais e explica que alunos ausentes como ela são sensíveis, e levar bronca só fará com que odeiem ainda mais a escola. Yuki então revela que só começou a gostar da escola por causa da Hiyori. No começo, morria de medo dela, mas a professora a visitava todos os dias. Ela até admite que acha os atributos da Hiyori muito atraentes. Yuki brinca dizendo que aposta que o Akihito olha para a professora do mesmo jeito, o que ele nega desesperadamente. Ainda assim, ele continua o sermão sobre não agarrar a professora daquele jeito. Por um breve momento, Yuki parece arrependida e confessa ter muita dificuldade de interagir. Akihito começa a sentir pena, mas logo ela zomba da cara dele por cair no teatrinho e o chama de idiota. Irritado com as provocações, Akihito decide provar o seu ponto. Ele segura no peito de Yuki para demonstrar. Para o choque total dele, a sensação é completamente diferente. O capuz de Yuki escorrega e só então Akihito percebe que ele é na verdade uma garota. Morrendo de vergonha e furiosa, Yuki corre direto pela porta e tromba na Hiyori. Akihito tenta se explicar de forma desesperada, mas Hiyori não entende muito bem o que rolou e acha que isso é um grande avanço no desenvolvimento social da aluna. Ele tenta pedir desculpas sinceras, mas Yuki declara com raiva que agora quer evitar a escola ainda mais. As esperanças da Hiyori desmoronam na hora. Na caminhada para casa, Akihito pede milhões de desculpas, mas Hiyori diz gentilmente que a culpa também foi dela, por não ter avisado o gênero da Yuki. Ela conta que nunca quis forçá-la a voltar. Esperava que, com as visitas diárias, a garota fosse se abrindo aos poucos e voltasse por conta própria. No dia seguinte, Yuki toma um susto ao ver Akihito na sua porta no lugar da Hiyori. Ela o trata com a maior frieza, obrigando Akihito a respirar fundo para manter a calma. Ele explica que veio pedir desculpas de verdade, mas, do nada,
Ele dá um sorriso meio convencido e se pergunta em voz alta se Yuki está satisfeita em ver a Hiyori só depois da escola. Afinal, se frequentasse as aulas, passaria muito mais tempo com ela. No início, Yuki ignora, mas aí Akihito solta no ar que existe um lado ainda mais atraente da Hiyori que só pode ser visto lá no colégio. Isso capta a atenção da Yuki na hora, e a imaginação da garota vai a mil. Como Akihito se recusa a dar mais detalhes, ela começa a achar que a escola pode ser um lugar super empolgante. Então, quando a Hiyori chega mais tarde, Yuki simplesmente anuncia que decidiu voltar a frequentar as aulas. Os olhos da professora brilham de tanta alegria, tendo certeza de que o Akihito fez alguma mágica. Porém, Yuki impõe uma última condição antes de voltar, dar um último abraço bem apertado na Hiyori. A professora fica meio nervosa, mas concorda. Ela tira a jaqueta, chocando os dois com sua disposição. Ela fecha a porta atrás de si e diz que precisa assumir a responsabilidade. Então, está pronta. Yuki não pensa duas vezes e mergulha com tudo no abraço. Akihito tenta desviar o olhar para manter a sanidade, tentando se convencer de que a volta da Yuki é ótima, pois significa que mais alguém percebeu o quão incrível a Hiyori é. Yuki exagera tanto no aperto que até a professora precisa pedir um pouquinho de espaço. No colégio no dia seguinte, Akihito fica de queixo caído ao ver Yuki realmente lá. Ele tenta ser um bom amigo e oferece ajuda com as matérias, mas ela avisa logo que não vai assistir a nenhuma aula. Só foi lá para ver o tal lado ousado da Hiyori. Bem na hora, a professora entra usando uma roupa de verão super fresca e Yuki sente que acabou de ganhar na loteria. Ela acaba se esfregando na Hiyori, que tenta expressar o quanto está feliz por ver ela ali e lembra a garota de procurar ela se tiver problemas. Durante a aula, Yuki já planeja aproveitar ao máximo seu tempo com a professora. Ela nem percebe que a Mizuki a viu e a achou uma fofura. Yuki decide que a primeira coisa a fazer é surpreender a Hiyori. Ela fica esperando nos corredores, mas na hora de dar o bote, acaba empurrando o Akihito sem querer, fazendo com que ele toque na Hiyori acidentalmente. Ela demora um pouquinho para se recuperar do choque e decide que da próxima vez vai pegar a professora enquanto ela estiver se trocando. Yuki finge que rabiscou as roupas da Hiyori sem querer e insiste para que ela troque por uma roupa que ela mesma trouxe, fingindo dar privacidade. A verdade é que a roupa é uma fantasia de coelhinha. Ela abre só uma frechinha da porta para espiar, mas de repente ouve a voz da Mizuki por perto. Ela vê que a Mizuki está super feliz em encontrá-la, mas a Yuki jura de pé junto que vai sofrer bullying. Em vez disso, a Mizuki dá um abração nela e se apresenta cheia de energia. As amigas da Mizuki até avisam que ela já está esmagando a garota de tanto abraçar. Quando finalmente é solta, Yuki fica aliviada, mas admite para si mesma que gostou do abraço. Ela vai checar a Hiyori, mas percebe que a professora não está mais na sala onde ela deixou. Yuki começa a se perguntar se a Hiyori ficou brava com ela e sai andando tristinha. Akihito a encontra, mas ela decide ignorá-lo. A garota acaba sentada na escadaria, refletindo sobre seu primeiro dia de volta. Até agora, ela quase não teve tempo com a Hiyori e ainda acha que a deixou chateada. De repente, Hiyori aparece, e para o choque absoluto da Yuki, ela está usando a fantasia de coelhinha que ela entregou. Hiyori explica que estava procurando por ela depois de notar seu sumiço, e foi o Akihito quem deu a direção. A professora então pede desculpas a Yuki, dizendo que falhou por não ter prestado atenção suficiente nela hoje. Yuki começa a chorar pedindo desculpas, mas a professora a conforta, dizendo que cuidar dos alunos faz parte do trabalho. Ela pergunta se tem mais alguma coisa que a Yuki queira, e a garota, sem piscar, pede para ela provar outra roupa. Akihito se aproxima da escadaria para ver como as duas estão, e fica em choque ao ver a Hiyori com uma roupa de coelhinha ainda mais reveladora. Numa outra manhã, Akihito observa os esforços da Hiyori para cumprimentar os alunos, então ele convoca uma reunião de emergência com o grupinho que fundou, a equipe Yoyoa. O objetivo dessa equipe é fazer todo mundo perceber que a Hiyori não é nem um pouco assustadora, e até agora o time é formado por ele, Mizuki e Yuki. A Yuki levanta do nada e dá um abraço nele, agradecendo timidamente pelo dia anterior. Akihito fica chocado, mas aí a Mizuki pula pro abraço também, o que deixa a Yuki meio irritada. Akihito repara na interação das duas, surpreso com o quão rápido elas ficaram íntimas. Ele se pergunta se foi a atitude direta da Mizuki que influenciou a Yuki a ser tão honesta. A Mizuki então pergunta por que o Akihito tá tão amiguinho da Yuki de repente. Ela se sente traída por ele estar fazendo amigos pelas costas dela, e grita pela janela que ele é um idiota por guardar segredos, já que eles são amigos de infância. Akihito tenta focar todo mundo no problema real. Mizuki conta que tentou falar para os amigos, mas ninguém acredita que a Hiyori é uma professora legal. Akihito lembra as meninas de que eles terão uma viagem para a floresta, uma espécie de acampamento da turma, então terão bastante tempo para convencer todo mundo de como a Hiyori é incrível. A reunião de hoje é justamente para bolar esse plano de ação. De repente, a porta corre e eles veem a Hiyori espiando, vestida com um kimono branco,
dando um baita susto neles por parecer um fantasma. As meninas superam o medo rapidinho e acham que a Iori fica uma fofura na roupa. A professora explica que, para o segundo dia da viagem na floresta, deram a ela o papel de assustar os alunos no teste de coragem. Akihito fica pálido, sabendo que isso vai arruinar os planos deles. Iori repara nos planos escritos no quadro e fica com os olhos marejados de emoção por ver o quanto eles querem que as pessoas gostem dela. Ela pede desculpas por preocupá-los e garante que consegue lidar com os próprios problemas. Todo mundo fica super comovido e a Yuki tem a brilhante ideia de que ela deveria tentar outros cosplays. Ela explica que se a Iori se vestir como um monstrinho fofo, as pessoas vão parar de ter medo. As meninas ficam eufóricas e começam a fantasiar a professora na mesma hora. Uma das fantasias, uma roupa de garota múmia, é reveladora demais, e a Iori acaba tropeçando nas bandagens, caindo bem em cima do Akihito. Quando as coisas se acalmam, Akihito olha para as meninas, torcendo muito para que o plano dê certo, e todo mundo passe a gostar da nossa querida professora Hiyori. Muito obrigada por assistir até aqui, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal para descobrir o que vai acontecer no próximo episódio do Lee Recap Anime. Beijinhos e até lá!